coração, derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui, faz chover sobre nós água viva. Paz e bem, meus amados irmãos e irmãs, estamos mais uma vez aqui no Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio de Santana Galvão, na Arquidiocese de Aparecida, para fazer o nosso momento de bate-papo descontraído com você, sua família. Aproveite, vá compartilhando aí o link desse nosso programa de hoje e, como sempre, Aline, a serviço do Reino. Nós estamos aqui a serviço do Reino e é com muita alegria, com muita predisposição interior que hoje nós queremos conversar um pouquinho sobre a missão de uma grande obra de evangelização que nasceu aqui no território da nossa Arquidiocese de Aparecida, a Fazenda da Esperança. Por isso, nós acolhemos com muito carinho aqui no nosso programa o Padre Christian. Obrigado. Seja bem-vindo, Padre Christian, Muito obrigado. né, reitor do Santuário da Esperança, que é um dos 3 santuários presentes aqui dentro da Arquidiocese. O Grande Santuário Nacional, o nosso Santuário de Frei Galvão e o Santuário da Esperança, dentro da Fazenda Esperança. Padre, seja mesmo bem-vindo, sinta-se muito à vontade em nosso meio. Obrigado. Daqui a pouquinho o Padre Christian, então, vai partilhar conosco, né, sobre o andamento dessa obra, como ela tem acontecido, se desenvolvido, porque, olha, ela foi longe e tem ido longe, tem cativado muitos corações e feito, né, esse grande, está fazendo esse grande serviço aí em prol do Reino de Deus. Para que a gente comece bem aí o nosso programa, nesse mês da Bíblia, nunca esquecendo de colocar no centro da nossa vida a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Vamos, Aline, cantar um trechinho para a gente ouvir um trecho da palavra do Senhor. Fala, Senhor, palavras de fraternidade. Fala, Senhor, és luz para a humanidade. E hoje nós iremos ouvir um trecho de 1 Pedro, capítulo 1, versículos de 3 ao 9. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por sua grande misericórdia, ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos, Deus fez renascer para uma esperança viva, para uma herança que não se corrompe, não se contamina e não se murcha. Essa esperança está reservada no céu para vocês, que por meio da fé foram protegidos pelo poder de Deus em vista da salvação que está prestes a se revelar no fim dos tempos. Por isso, fiquem alegres, ainda que agora, por pouco tempo, vocês precisem suportar as duras penas, diversas provações. Isso para que a autenticidade da fé que vocês têm receba louvor, honra e glória quando Jesus Cristo se revelar. Porque a fé que vocês têm é muito mais preciosa do que o ouro que desaparece e é provado pelo fogo. Vocês nunca viram Jesus, mas o amam. Não o veem, mas creem nele e exultam com alegria gloriosa, que não se pode explicar. Vocês alcançam assim a meta da fé, que é a salvação de suas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. E esta carta de Pedro nos traz a vida de Jesus como esperança viva, que tende a, todos os dias em nossa caminhada, ir alimentando, ir aumentando e fazendo com que obras, obras de misericórdia, obras do amor, obras da paz, obras da esperança, possam ir acontecendo nesse mundo em que nós vivemos.
E aquilo que é de Deus prospera, aquilo que é de Deus cresce, aquilo que é de Deus transforma vidas. Por isso, então, esse texto muito propício, né? Porque fala de uma esperança viva e nós estamos aqui para falar dessa semente de vida chamada Fazenda da Esperança. É coisa de Deus. Como diz a canção, coisa de Deus, um coração de criança. Coisa de Deus é a fazenda da esperança. Pois é, então é isso, coisa de Deus. Nós estamos aqui porque nós acreditamos nas coisas de Deus e o Padre Christian também acredita nas coisas de Deus. Padre Christian, conta aí para os irmãos que estão acompanhando nosso programa, como que nasceu a Fazenda Esperança, né? Qual os primeiros passos dados, né, por essa obra que nós vemos aí, resplandecer o amor de Deus e trazendo tanta esperança para o mundo, como nós ouvimos aqui, marcado por desafios. Olha, realmente, se a gente olha hoje para essa realidade que nós temos hoje, 37 anos depois, você fica bobo de ver, né? 37 anos a Fazenda Esperança. 37 anos. Então, em 1983, aqui em Guaratinguetá, na paróquia Nossa Senhora da Glória, chegou um frei, um franciscano, que começou a viver, né? Ele chegou em 1979, assumia a paróquia e depois começou a viver a palavra de Deus, viver essa esperança viva. E nas homilias, no domingo, ele tentou de compartilhar as experiências que ele fez. E os paroquianos se juntaram. E um deles foi um paroquiano jovem, 17 anos, Nelson Giovanelli. E lá em casa, no fundo, ele tinha uma tristeza. O pai bebia e ele não sabia como se lidar. É aquele gelo em casa, onde não tem comunicação, não se fala. E um dia ele conversou com o Frei e falou, mas Frei, o Senhor fala que Jesus é no próximo, mas Jesus também está no meu próximo, no meu pai, quando ele está bêbado? Sim, também no teu pai, quando ele está bêbado. Mas como assim? E assim ele entendeu que do jeito como o pai, ele encontra ele em casa, ele quer ser amado. Então se é assim, eu vou tentar de amar ele. Ele voltou para casa e um dia preparou um cafezinho para o seu pai, porque sempre depois do almoço gostava de preparar um café. E o pai olhou, foi o primeiro café que ele preparou na vida dele, né? Serviu o pai. Um dia ele pegava o casaco para dar uma caminhada ao pai e Nelson perguntou, pai, eu posso ir com o senhor? O senhor sempre gosta de caminhar, né? Mas um jovem de 17 anos, não muito, né? Então ele, no fundo, tentou amar o pai do jeito como ele é, mas a gente pensa, não é o primeiro, ele tem que se mudar para amar. E Nelson hoje fala que, no fundo, a Fazenda da Esperança nasceu na própria casa dele. Muito interessante. E depois, o clima mudou, o pai, um ano depois, não sei quanto tempo foi, parou de beber, o clima mudou. E perto da paróquia Nossa Senhora da Glória tem uma esquina. E nessa esquina sempre se juntavam os jovens para usar maconha naquela época. E um dia, ele voltando da missa, ele parou a bicicleta para ir ao encontro dessa turminha. Mas ele não sabia o que dizer com essa turminha, porque era de um outro mundo. Mas ele tinha esse desejo. E ele viu que alguém estava fazendo uma pulseirinha de mão. Então ele perguntou, você pode me ensinar isso? Sim, ele ficou meio esquisito, né? O que ele quer? Levou ele para casa
E esse jovem daquela esquina, naquela noite, ensinou ele de fazer 3 pulseirinhas e contou toda a experiência que ele passou pela droga, o clima em casa. E depois eles se despediram e ele falou para Nelson: nossa, eu tenho a impressão que eu encontrei um irmão de verdade. Aquilo que eu contei para você, contei para ninguém na minha vida. E no dia seguinte, esse jovem apresentou os outros jovens naquela esquina. E 2 meses, todo dia, ele foi naquela esquina. E um deles, um dia, pediu ajuda. O Antônio: eu quero sair dessa vida, me leva onde você quer, mas eu não aguento mais ver a minha mãe chorar. Você não tem um lugar para mim, eu preciso que alguém fique comigo 24 horas por 24 horas. E aí Nelson não tinha falado na esquina de Deus, e ele não tinha falado para eles de parar de usar. Ele só quis viver amizade, relacionamento. E lá ele falou: se você quer, vem amanhã para a missa na paróquia, e aí você vai conhecer aquele que vai te acompanhar 24 horas. E o Antônio veio, ele apresentou Jesus, porque se a gente fala de esperança, é ele. E com esse primeiro, tudo nasceu. Mas olha que interessante, né? Essa semente, tudo isso que brotou de uma experiência verdadeira, né? Sim. Primeiro o Frei Hans, né, com as suas homilias, com a sua palavra, né, que tocou o coração do Nelson, e depois então o Nelson, né, levando isso. Interessante isso que o senhor falou, dele não já começar de uma forma de querer impor uma verdade, querer impor um outro estilo de vida, mas experimentando a realidade deles. Isso é muito bonito, né? Sim. E daí então, como que foram os primeiros passos, né? Já pensaram então na fazenda logo ali, depois dessa primeira experiência, ou a ideia foi amadurecendo? Lógico, eles não tinham ideia. Naquela época, 1983, o primeiro que estava trabalhando com toxicodependência foi Padre Haroldo, esse jesuíta em Campinas, que ano passado veio a falecer com 100 anos. Ele é um americano. Mais tarde eles foram procurar ele, né, para entender um pouquinho, mas no começo tudo aconteceu na casa paroquial. Todo mundo, a casa paroquial se encheu de toxicodependentes, né, drogados naquela época. Meu Deus! Meu Deus! Os paroquianos também pensavam assim: nossa, mas agora o nosso frei ficou doido, doido, né? Tá chamando aqui todo mundo em casa. Depois eles entenderam que precisavam uma casa. E a família do Nelson tinha ido para Moçambique para ter um trabalho, foi chamado pelo governo de Moçambique. Nelson decidiu de ficar. Então eles começaram a morar na casa da família do Nelson. E bem claro, foi logo no começo que eles precisavam trabalhar. Então o Frei deu uma velha máquina de cortar grama. Antigamente tinha essas máquinas, eles tinham umas lâminas e você precisa empurrar para cortar. Então vai trabalhar para ganhar seu dinheiro. É bem no estilo da Bíblia, né? Quem trabalha tem o direito de comer. Então, esses que estavam na esquina, agora, Dona Maria, podemos arrumar o jardim da senhora? Não, ela conhecia essa turma lá da esquina, então não confiava muito, né? Mas, então tinha 1 ou 2 que trancava. Pode entrar, mas trancava a porta e em frente da casa fizeram o jardim e depois receberam. E assim nasceu tudo. E depois a família do Nelson voltou, encontrou a casa cheia de jovens em recuperação. E tudo começou com um pequeno terreno lá no bairro Santa Virgens. Sim. Onde hoje é o centro masculino, a grande fazenda.
E lá tinha uma casinha, um primeiro terreno, e lá eles começaram a plantar, depois vendendo na feira vai dura. Então, o primeiro tripé, que hoje chama tripé, né, foi o trabalho. Depois a convivência, eles começaram a viver juntos, em pequena comunidade. E o terceiro tripé é a espiritualidade. Todo dia pega a palavra de Deus e começando põe em prática. Então, se perguntando o que Deus quer de nós. A regra de ouro. Todo mundo conhece. Tudo aquilo que você não quer que o outro faz, ou positivo, tudo aquilo que você quer que o outro faz também para ele. Você quer ser escutado? Então escuta. Você quer que alguém divide com você aquilo que ele tem? Divide você. E assim eles começaram a colocar em comum, vivendo juntos, e assim começou. E no começo, o Dom Geraldo, que era nosso bispo aqui de Aparecida naquela época, chamou esta casa da Bondade. E foi depois uma reportagem do Fantástico, onde a jornalista, ela estava lá no terreno da fazenda e falou: ei, aqui nós estamos na Fazenda da Esperança, e tudo fala aqui de esperança, e falando de esperança. Eu, Nelson, pensei, mas está errado, aqui é Casa da Bondade. Mas entrou essa palavra Fazenda da Esperança que ela falou. E nós assumimos essa palavra, Fazenda da Esperança. Como que uma mensagem de Deus, né, para dar o rosto, né, e as coisas foram tomando esse corpo aí. E essas pessoas, né, os primeiros homens, né, eu acho que começou com homens, né? Homens. Hoje já existem fazendas femininas também. 5 anos depois começaram as meninas, as mulheres. Sim. E esses primeiros homens aí que passaram por essa recuperação, eles começaram a se entregar também nessa obra de uma maneira mais assim radical. Sim. No fundo foi que no começo tinha 3, um jovem aqui, também de Guaratinguetá, Sérgio Cano, de uma família japonesa, um paroquiano, Nelson, e um jovem da Alemanha, o Ferdi. Esses 3 eram os primeiros voluntários que assumiram. Depois veio o pai do Nelson, aquele que naquela época bebia. Ele viu o filho, falou: eu quero também ajudar. E depois começaram a se recuperar e ajudaram, e depois chegaram os primeiros voluntários e falaram: desse jeito como vocês vivem, nós também queremos viver. Se juntaram os primeiros, segundos, terceiros, e tinha um grupo de 7. E Dom Geraldo falou, não, era Dom Aloysio Loachaida. Ele falou: Frei Hans, está vendo o que está acontecendo? Aqui está nascendo um pequeno grupo, uma comunidade. O Senhor tem que formar uma comunidade. Não, eu sou franciscano. Não, o Senhor é franciscano, mas esses. Então ele sentia, isso é sempre bonito, que a fazenda sempre caminhou com a igreja diocesana aqui. Então nasceu a família da esperança, a comunidade que hoje é a alma deste corpo. Porque hoje tem 150 fazendas da esperança em 23 países. E temos na comunidade 700, 800 membros, casados, consagrados, padres, jovens que estão em busca de vocação. Então, isso... E nesse sentido, padre, porque a igreja, nesse corpo, né, que ela é cheia de dons, carismas, ministérios, né, com ordens, com congregações, com sociedades, né, de vida apostólica, onde a Fazenda da Esperança se encaixa, como que a igreja vê, né, esse estilo de vida,
né, que o senhor já deu uns sinais aí do tripé, né, digamos assim, o carisma de uma pessoa da Fazenda Esperança. Como que a igreja vê e como que é essa espiritualidade? Então, a espiritualidade, no fundo, é os 3 conselhos evangélicos, que a pobreza, a obediência e a castidade, e depois nós temos, assumimos uma virtude, que é a virtude da esperança. A gente sempre queremos acreditar que não tem a última palavra, a drogadição, não tem a prostituição, não, você não vai terminar nesta. Não, padre, eu não tenho saída, para mim não tem jeito. Sim, pela minha pessoa, aquilo que eu estou testemunhando, você tem jeito, você tem um futuro, tem esperança, a grande esperança. A gente tem muitas esperanças, né? Mas a grande esperança, esse no fundo é o nosso carisma. E quando em 2010 nós fomos reconhecidos pelo Vaticano como comunidade nova, leiga, internacional, eles falaram: aqui é o carisma da esperança. E o carisma da esperança é um desafio muito grande, é a nossa, mas em toda essa situação, todo mundo fala de pandemia, de medo, de ficar em casa, de não pode fazer isso, e nós devemos testemunhar a esperança. Que coisa, padre. E olha, hoje em dia nós vemos assim muitas casas de recuperação, comunidades terapêuticas, né? Nós sabemos que essa realidade da drogadição tem trazido para si a nossa juventude. Vivemos num mundo realmente bastante desafiador nesse sentido, né? Talvez vocês mesmos, pessoas que estão aí acompanhando essa nossa conversa, tenham, né, familiares, tenham muito provavelmente conhecidos, né, que se encontram nessa situação, né? Não sabemos por quais razões uma pessoa abandona, né, uma vida virtuosa, uma vida em Deus, e acaba se enveredando por caminhos, né, que a droga falou mais alto e se encontra aí desorientado. Então nós vemos que existem hoje muitas comunidades, né, de recuperação, e você aqui está tendo a possibilidade de conhecer essa grande obra da Fazenda Esperança, porque nessa diversidade toda, padre, às vezes eu tive a experiência no bairro onde eu moro mesmo, abri uma casa assim de recuperação, mas às vezes a gente não via uma certa seriedade. Às vezes nós encontramos com rapazes, né, que nos param até mesmo na rua, no centro da cidade, dizendo que estão, né, nesse processo, mas daí a gente olha para a Fazenda Esperança e vê assim esse tempo todo que foi um tempo de amadurecimento, né, um tempo de estudo, né, de aprofundamento dessa realidade para poder ajudar, né, de poder oferecer para eles condições científicas, né, a partir da psicologia também, da fé, como a gente está falando aqui. Então, já é uma realidade tão complexa, e como nós podemos ver, a Fazenda Esperança tem feito esse caminho, né, de poder oferecer isso a esses jovens, e de repente a gente, como eu estava dizendo, encontra algumas comunidades que surgem assim como que, né, uma voz, às vezes propondo para a família que já vai curar e salvar automaticamente por uma coisa às vezes meio confusa, né? Isso, eu vejo que acontece muito isso, né? E muitos que chegam na Fazenda Esperança já não passaram por comunidades que a coisa estava assim meio bagunçada? Não, passaram sim, e nós temos hoje mais de 2.500 comunidades terapêuticas no Brasil. Então,
Até as pessoas aqui em Guaratinguetá, no semáforo, pensam que esses jovens são da fazenda, mas não são, né, gente? Isso é muito importante. A gente não sai para trabalhar, nem para pedir, manda os nossos jovens. Acontece que a gente vai nas missas, conta o nosso testemunho, os jovens contam o testemunho deles e a gente vende os nossos produtos, porque desde o começo isso foi bem claro para o nosso fundador. Os jovens têm que trabalhar e produzir para se manter. A terapia não é paga. Muitos ainda pensam que na Fazenda Esperança a terapia é paga. O que acontece? A família leva uma cesta de produtos que a Fazenda da Esperança produz. Muitos de vocês conhecem a água sanitária. Nós temos uma empresa que produz a água sanitária onde os nossos jovens trabalham. Nós temos a reciclagem do plástico aqui em Guaratinguetá. Nós produzimos as garrafas de garrafas velhas que são reciclados. Nós temos uma açougue, nós temos uma padaria, uma doceria, doce de leite, cocada, geleia. Então, se junta a cesta, no valor de um salário mínimo, a família leva essa cesta para casa e depois revende esses produtos ou usa para o próprio consumo. E depois, no mês seguinte, eles acertam esse valor, que a metade desse valor é o lucro, tipo 550 reais, mas a gente sabe, não pode manter uma pessoa só desse valor de 550, que é o lucro dessa cesta. Mas então, a gente ensina para trabalhar, para ter disciplina, para ser pontual, para fazer um trabalho bem feito, e tudo isso acontece dentro da fazenda. E a gente... Nós, na Fazenda das Pedrinhas, também aqui no Centro Masculino, recebemos visitas de fora, como nós tornamos santuário, nós oferecemos um almoço para romeiros que vêm. Então, mas tudo isso a gente faz, lógico, também para viver, mas isso, o trabalho edifica o homem, edifica o homem, isso é tão importante, né? E a família se sente comprometida com aquele membro que está na casa, né? É pedagógico. Super pedagógico. A gente olha assim esse método, né? E vê que enquanto ele está lá, a família não está de braços cruzados, né? Ela está ali e até esse produto mesmo ali tem uma mística, né? Porque são os jovens lá dentro que fizeram, que trabalharam, fruto do trabalho. Isso é muito bonito. Então, como a gente pode perceber, né? Que trabalho bonito da fazenda. O padre, são quantas fazendas fora do Brasil? Fora, eu acho aqui no Brasil nós somos por volta de 90 fazendas. Então, nós temos mais ou menos 60 fazendas fora do Brasil. 60, 50, né? Somos na África, África do Sul, Quênia, Angola, Moçambique, Cabo Verde. Somos na Europa. O país do Frei Hans, do nosso fundador, foi o primeiro país fora do Brasil onde começou uma fazenda na Alemanha. Depois na Ásia, na América, no México, Argentina. Então, isso é bonito e de lá também tem vocacionados, pessoas que querem entrar, que querem assumir junto. E nós temos também um projeto que é muito bonito, que nós chamamos Espalhando a Esperança, que é um projeto para voluntários. Se aqui de Guaratinguetá, dessa cidade, nós temos jovens que ficaram encantados e perguntaram: eu posso fazer um mês de voluntariado na fazenda? Sim, pode, sempre pode vir. E depois se encantaram. E hoje são na Itália, na Alemanha, na África, na Ásia, e assumindo a responsabilidade para fazer essa acolhida para os jovens desses países, falando idiomas diferentes. Olha que portas que a fazenda abriu para a juventude, né? E outras pessoas que se encantaram aí com essa obra. Que bacana. Então, olha só o Padre Christian falando para você aí que nos acompanha. Então, atenção, né? Às vezes eu penso,
Quando nós fomos, né, eu levei uma vez um grupo de jovens na Fazenda das Pedrinhas, e ali enquanto ouvia um dos jovens lá falando, dando o seu testemunho, que coisa maravilhosa, e de repente a gente não se dá conta de quantos daqueles ouvintes ali se deixaram tocar por uma palavra e se transformar de repente num rumo que não estava indo em bons caminhos, né? Então nós precisamos aproveitar, né? Nós temos aqui, né, uma pedra preciosa, muito pertinho de nós. Aqui em Guaratinguetá tem a fazenda masculina, que foi a primeira fazenda, a fazenda feminina. Né? A gente pode se aproximar dessa obra, conhecer, como o padre falou, tem trabalhos voluntários, tem projetos sendo desenvolvidos, né? E isso abre um leque muito grande para trazer mais pessoas para viver essa espiritualidade da esperança. Que maravilha! Isso é coisa de Deus, como nós cantamos mesmo. Espero que você aí na sua casa tenha também se deixado encantar, né? Reúna sua família, como o padre falou, lá tem um santuário da esperança, né? Tem um espaço também para um jantar, um almoço no restaurante, né? Você vai estar ajudando lá a fazenda, contribuindo, tem a lojinha com produtos que eles mesmos fazem. Isso é maravilhoso demais, meu irmão e minha irmã. Vamos se aproximar dessa obra, não é verdade, padre? É verdade. Padre, só para a gente encerrar então, estamos aí enfrentando esse período de pandemia, né? A fazenda também recebe algumas, né, doações de produtos. Esse contexto de pandemia, né, levantou alguma necessidade própria que o senhor gostaria de partilhar, né, com os irmãos? Sim, sim. Olha, foi muito interessante, porque quando tudo começou, eu lembro em março, os decretos que saíram, tá? Então, nós pensamos no começo que nós não podemos mais receber ninguém, porque nós temos atualmente 120 jovens em recuperação. Imagina, né, o cenário se espalha o Covid. Então, fechamos. Mas depois nós pensamos, nós não podemos fechar. Nós não podemos levar pelo medo. No fundo, o vírus do medo é pior. E o Frei, a gente estava nos preparando para um evento que se chama Com Deus Tem Jeito, que nós começamos a fazer desde 2016 com a Canção Nova. É uma obra que se chama Obra Lumen, com moradores de rua. Então, a gente, para fim de março, a gente estava em contato com muitos moradores de rua, os nossos grupos Esperança Viva, porque fora da fazenda existem grupos de autoajuda que se chama Esperança Viva. E esse nome veio dessa carta. E que são os lugares onde os jovens que saem da fazenda continuam a manter a esperança viva, tem os voluntários, tem os familiares. Então ele estava em contato com muitos voluntários, moradores de rua, e agora foi cancelado também o evento, e nós devemos receber esses moradores de rua. Todo mundo fala, fica em casa. E aqueles que não têm casa. Aqui tem pessoas que têm tantas casas que nem sabem em que casa tem que ficar. Casa na praia, casa na roça, casa no apartamento na cidade. E outros que não têm casa. O que devemos fazer? E assim nós esvaziamos uma casa bem afastada na montanha e começamos a fazer uma quarentena com esses moradores de rua que chegaram com a sua sacolinha e fizemos a cama, recebemos roupa de cama, toalha, sabonete. 18 foram o primeiro grupo lá nas Pedrinhas. E depois, a semana seguinte, abrimos uma outra casa e recebemos mais, eu acho naquela época foram 26. E desde de lá não parou mais. Então nós estamos agora atualmente na 9ª quarentena. E só nas Pedrinhas nós recebemos 300 moradores de rua. E, então, às vezes, nossa população, porque depois que eles fazem a quarentena,
a gente envia para as fazendas pequenas que não tem a estrutura para uma casa distante, para ficar de quarentena 2 semanas para ver se tem Covid, não tem. Então, depois que eles começaram a entrar na nossa fazenda, nós enviamos para outras fazendas que tinham capacidade. E outros começaram, que tinham a possibilidade também de fazer a quarentena. E até hoje, nós acolhemos 1.600 moradores de rua em todas as fazendas aqui no Brasil. Então, começou a pedir tudo, desde roupa de cama, calçados, toalha, escova de dente, pasta de dente, produtos de higiene. Nós estamos precisando 1 tonelada de arroz por mês, porque nós temos 200 jovens atualmente que estão morando, uma meia tonelada de feijão. E assim, mas depois, se a gente faz esse passo na fé, nós podemos ter a certeza que Deus também cuida. Então, você e esse povo generoso aqui, eu convido vocês, veja o que você pode fazer, calçado, roupa, toalha de banho, lençóis, travesseiro, produtos de higiene, o alimento não perecível. Tudo isso você pode juntar, seja na tua paróquia, no teu bairro, a gente vem para um ponto e busca essas coisas. Você também pode deixar conosco lá na fazenda, nós arrumamos um lugar para receber. É uma aventura, e depois de ver a felicidade, nossa, do jeito como vocês receberam a gente, na rua eu não tinha identidade, eles não deram um olhar para mim, eu quase não vivia, aqui eu tenho 2 sabonetes, faz tempo que eu não tinha 2 sabonetes, eu tenho 3 refeições com café da tarde e 4, nossa, e além disso, essa acolhida de ser amado, de ser amado. É coisa de Deus mesmo. Então, Padre Christian acabou de fazer um pedido, né? Se você pode colaborar, você pode procurar até mesmo a Fazenda Esperança, pode nos procurar também na Arquidiocese, aqui o Santuário Frei Galvão, porque as pessoas são muito generosas. A gente sabe que o povo, quando vê que algo é de Deus, como vocês puderam sentir, a mão de Deus vai cuidando, né? Porque a própria mão de Deus que está ajudando através, né, da Fazenda Esperança, através dos irmãos que se dedicam lá no seu trabalho cotidiano, é as mãos de Cristo, né, atuando e agindo nesta terra, nesse solo, nesse chão, curando, acolhendo e amando. É as mãos do próprio Cristo aí, por meio da Fazenda Esperança, trabalhando nessa obra a serviço do reino. Então você pode aí fazer a sua ponte. No começo, quando a Daniela da Fazenda Feminina, né, ela fez o pedido, nós colocamos no grupo da paróquia, no grupinho de WhatsApp das lideranças, e nós conseguimos encher uma caminhonete inteira de roupas, de doações, e levamos à fazenda. Então as pessoas, quando sabem, né, quando tomam conhecimento, nos ajudam, e essa é uma oportunidade que você tem também, né, de somar com a gente, de ajudar a Fazenda Esperança, ajudar, né, a obra de Deus. Então, muito obrigado você que mais uma vez, né, nos acompanhou. Né, Padre Christian, muito obrigado, viu, por essa partilha, né, maravilhosa, por nos levar, né, até Deus, porque todo esse testemunho é Deus vindo até nós. Obrigado. Deus abençoe, obrigado mesmo. Aline, obrigado mais uma vez aí por estar conosco. E é isso, né, aqui, terra de Frei Galvão, terra abençoada, porque aqui também nasceu a Fazenda Esperança. Olha só para vocês verem quanta graça acontecendo nesse chão e chegando até você aí, transformando a nossa vida, o nosso coração. Então vamos encerrar o nosso programa de hoje. Muito obrigado a você que esteve conosco, que permaneceu conosco semana passada e continue conosco também na próxima semana. Né? Estamos fazendo aí o nosso programa Serviço do Reino ao vivo. Vocês acompanham a missa às 3 horas da tarde, depois vocês acompanham a novena e ficam conosco também aqui, participando dessa conversa, desse bate-papo. Padre Christian, pode nos dar a bênção? Sim. Uma bênção de esperança para todos aqueles que estão acompanhando a gente, depois a gente encerra com o canto. Com muita alegria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Desce
sobre cada um de vocês, vocês que estão em casa, que vocês estão assistindo este momento, a sua cidade, a nossa arquidiocese, pela intercessão de Santo Antônio Santana Galvão, desce sobre cada um de vocês esta bênção do nosso Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Padre, agora eu que vou fazer diferente agora. Vou pedir pro senhor cantar a música que o senhor cantou com ele. Eita, será que eu dou conta? Mas o refrãozinho eu sei, hein? Coisa de Deus, um coração de criança. Coisa de Deus, é a coração de criança. Coisa de Deus, é a fazenda da esperança. Coisa de Deus, um coração de criança. Coisa de Deus, é a fazenda da esperança. Muito bem. Deus abençoe.